All attendees are in listen-only mode. Boa tarde, meu nome é André Antunes, vou dar início ao webinar sobre os residuais expluviais de CIP-CADMET. O exemplo prático que vou fazer aqui é um pouco no seguimento do webinar de águas, o exemplo aqui acabará por ser o mesmo. Basicamente iremos fazer então a simulação do exemplo prático através da introdução de dados da parte das residuais e da parte das pluviais. Iremos fazer depois o dimensionamento da rede, uma análise dos resultados e a obtenção, como é que nós obtemos peças escritas e peças desenhadas. A obra que nós vamos trabalhar, esta é a versão final, é a obra que existe no programa, que é o edifício top. Irei fazer uma pequena introdução de dados relativamente a esta rede, até para não nos alongarmos muito. Iremos aproveitar então os dados que temos introduzidos a nível de águas para fazer a rede de residuais e posteriormente a rede de pluviais. E para encerrar esta obra, antes de começar a parte da introdução de dados e falar aqui um pouco sobre as opções do programa, sempre que nós iniciamos a obra, seja para criar a rede de águas, seja para criar a rede de residuais, terem atenção que, para todos os efeitos, nós podemos fazer o dimensionamento da rede de residuais sem termos a rede de águas introduzida. É necessário fazer uns pequenos passos iniciais de forma a definirmos onde é que estão os consumos que depois, na parte da rede de residuais, terão que ser drenados. Irei falar isso novamente no final deste exemplo prático. Sempre que nós iniciamos uma obra nova, há uma série de passos que temos que dar, ou seja, teremos que passar os dados e fornecer a informação ao programa relativamente ao assistente que surge quando da criação de uma obra nova, e iremos passar esses passos neste momento, ou seja, logo de início temos que identificar ao programa qual é o tipo de edifício que nós estamos a trabalhar. Neste caso são edifício unifamiliar, em banda, multifamiliar, comercial, local público. Isto, de qualquer forma, novamente é transversal às várias especialidades que podemos trabalhar no CIP-CADMET, ou seja, perdão, a partir do momento em que nós estamos a definir dados para as outras especialidades, podemos aproveitar esses dados para as restantes especialidades. Iremos voltar a tocar neste assunto novamente mais para a frente. O passo seguinte serão as unidades de utilização. Sempre que as unidades de utilização aqui acabarão também por ser importantes para a definição da rede de águas, como vimos no webinar anterior, ou seja, relativamente ao número de tipos de habitação, ao número de escritórios e locais comerciais, no caso de edifícios multifamiliares. Este número que colocamos aqui, por exemplo, neste exemplo prático, temos 8T3, um escritório e um local comercial. Quando a definição das válvulas é importante definir, identificar todas as frações autónomas de forma a que fiquem introduzidas as válvulas de igual número ao número de unidades de utilização que nós colocamos aqui. Relativamente aos dados de obra. Nós neste exemplo, a qualquer altura, nós podemos desativar a visualização do abastecimento de água. Isto torna-se mais simples de trabalhar, porque se nós temos o abastecimento de água ativo e a drenagem de águas ativo, ou seja, muitos elementos são, ou seja, nós podemos capturar ou introduzir tubagens, etc., coletores, no caso das residuais. Se tivermos a rede de águas ativa, acaba por ser muita informação ao mesmo tempo. Ou seja, nós podemos a qualquer altura ter a opção de abastecimento de água ativo e a drenagem de águas também, fazer a introdução da rede de abastecimento de águas e terem atenção que se tiverem a rede de abastecimento de águas ativa aqui e a rede de drenagens de águas ativas aqui também, quando terminam a introdução da rede de águas e quiserem dimensionar, mas não tiverem introduzido nada de drenagens de água, o programa não vai calcular a obra, ou seja, porque ele está à espera que seja introduzida a parte da drenagem de águas. Ou seja, se quiserem fazer por partes, devem ter a drenagem de águas ativa, o abastecimento de água ativo, fazem a introdução da rede de águas, calculam e quando a rede estiver mais ou menos como pretenderem, podem a qualquer altura voltar à obra,
dados de obra, desativar o visto de abastecimento de água e ativarem o visto de drenagens de água, e então a rede de águas fica num tom mais claro, facilitando a introdução de dados da parte da drenagem de águas. A partir daqui temos também a seleção, qual é que é o nível de conforto que vamos usar, e no caso das drenagens de água temos também mais opções relativamente à opção de qual é o período de retorno que vamos querer usar, qual é a duração da precipitação e como é que é feita a disposição dos ramais de descarga, se é sob a laje ou se é encastrada. Sob a laje, os elementos ficam ali, se é encastrada, os elementos ficam aqui. Relativamente à seleção de materiais e equipamentos. Bom, aqui nós vamos poder escolher qual é o tipo de materiais que vamos usar para o cálculo, neste caso, da drenagem de águas. Aqui, por exemplo, no acondicionamento do terreno, isto é uma situação que surge também várias vezes na assistência, e aproveito aqui, se calhar, já para dar aqui um pouco de esclarecimentos sobre esta situação. Na rede de saneamento horizontal, nós temos aqui várias hipóteses. Ramais de ligação, em que podemos identificar qual é o material que vamos usar. Temos os coletores enterrados. E aqui surge a primeira questão que eu sinto e apanho várias vezes na assistência, que é as pessoas introduzem a rede de residuais, calculam a obra e depois dão resultados a nível de diâmetro de coletores um pouco superiores àquilo que estão habituados. Nomeadamente, logo de início, darem diâmetros de 160. Pronto. Isto é uma opção que está aqui no programa, ou seja, por defeito, o programa, a nível de coletor enterrado, tem a série SN2. Ou seja, SN2, o que acontece é que o diâmetro mínimo que existe para a série SN2 no mercado é 160. Logo, o programa coloca o menor diâmetro possível, que é o 160. Numa situação normal, ou seja, em que estamos habituados, por exemplo, nos diâmetros pelo menos andarem à volta de 110 ou algo do género, devem usar efetivamente a série SN4, okay? Porque é a situação mais comum. Só terem atenção a esta situação, ou seja, na parte do condicionamento do terreno, nos coletores, em coletor enterrado ou, porventura, coletor em ensolaramento, se for o caso, a série que certamente deverão usar, se quiserem usar esta série também, obviamente, será a série SN4. Senão o mínimo diâmetro que vos vai dar será 160 se usarem a série SN2. Okay? Esta é uma situação que ocorreu, pelo menos no início do programa, surgiu várias vezes na assistência e as pessoas não compreendiam muito bem porque é que estava a dar um diâmetro tão elevado. Relativamente a drenagens e pavimentos, depois temos a opção também de servidor sifonado, que também, novamente, é uma questão de escolha do material que vamos utilizar. A casa comercial, como já referi várias vezes também, relativamente à casa comercial, é o preço médio em Portugal. Aqui já são marcas específicas. E depois, por fim, nas instalações de drenagens e ventilação, temos a questão da tubo de queda no interior do edifício, tubos de queda de águas residuais com ventilação primária, e novamente temos a possibilidade de alterar o material, bem como também para as derivações individuais, como o ramal de descarga. Também aqui a possibilidade de escolha do material. E aqui outra situação que surge também várias vezes, ou que surgiu várias vezes na assistência, que é, no caso da caixa sobre a laje, sob a laje, se vão ligar mais do que um ramal a essa caixa, devem modificar o número de entradas para 3, porque senão, se colocarem duas toalhas ligadas à própria caixa, o programa vai dar um aviso a dizer que aquela caixa não está bem escolhida e tem a ver aqui com o número de entradas que ficou definido no próprio programa. Ou seja, uma situação normal em que quiserem ligar, por exemplo, um lavatório, uma banheira e um bidé à mesma caixa, devem aqui, em caixa sob a laje ou caixa encastrada, definir que efetivamente o número de entradas são 3, senão o programa não vai poder efetuar o cálculo. É mais uma nota que devem ter aqui um pouco de atenção. Muitas das opções, por vezes, às vezes, que nos impede do cálculo, têm efetivamente a ver com ao nível da introdução de dados que fazemos no programa. Outras são, efetivamente, estas opções aqui na questão da seleção de materiais e equipamentos. Ou seja, já as opções dos próprios equipamentos não estão bem escolhidas e o programa tem esta informação no modelo,
e se há alguma incompatibilidade, então pronto, o programa vai avisar e temos que vir aqui fazer umas pequenas alterações. E por fim temos aqui o coletor suspenso na mesma situação. Se a evacuação é sem sonorizar, insonorizada, etc. e qual é o material que vamos escolher. Seguindo, temos também as plantas grupos, ou seja, claro que se nós já tivéssemos calculado, por exemplo, o RH e tínhamos estes elementos introduzidos, esta informação já é partilhável, ou seja, ela já existe, já está definida e iremos então calcular as nossas redes de águas e pluviais seguindo os dados que foram introduzidos pelo novo CIPTER. No caso de estar a iniciar uma obra nova, efetivamente tem que criar aqui o número de pisos que o edifício tem. Sendo que este comando que está aqui permite-me criar piso acima da rasante, ou seja, imediatamente abaixo da cobertura, okay? Ou então criar pisos abaixo da rasante, logo imediatamente abaixo do piso 0, neste caso piso menos 1, íamos criar, por exemplo, uma cabo 2 e iríamos desta forma, sequencialmente, irmos criando o número de pisos que nós pretendemos. Sempre que acrescentamos mais um piso, o programa pede também qual é a altura deste piso. Isto é transversal aos programas todos que temos, ok? A altura do piso é sempre de topo de laje a topo de laje, sempre. Certo? Pronto. Por fim, temos a localização. Aqui ficam definidos também os dados pluviométricos. Neste caso, este exemplo aqui estará para Braga. E depois temos também a configuração do gerador de preços. Isto basicamente é para parametrizar o gerador de preços, porque toda a informação que nós vamos introduzir aqui neste modelo vem efetivamente do gerador de preços, ou pelo menos a grande parte vem do gerador de preços, e para uma superfície total construída de X e para uma superfície de piso tipo de Y, para uma acessibilidade boa, normal, média, alta, uma topografia acidentada ou não, e o tipo de mercado que nós nos encontramos, o programa vai parametrizar, ou seja, vai alterar os parâmetros do gerador de preços, de forma que o orçamento da rede que nós temos aqui dê efetivamente ajustada o mais possível à obra que estivemos a calcular. Por fim, temos os dados de projeto. Isto também lá está, acaba por ser transversal também à parte do RH, mas isto pode ser definido a nível do nome do edifício, etc. Entidade requerente, e depois temos o projetista, a entidade projetista e perito qualificado no caso da carreira. Sendo assim, irei começar então a introdução de dados deste exemplo. Este exemplo que está aqui introduzido está introduzido com as paredes, com as lajes, com os envidraçados, etc., como se fosse uma obra que nós tivéssemos importado ou tivéssemos a trabalhar sobre o RH, ou seja, foi definido em envolvente. Terem atenção que não é obrigatório introduzir em paredes, compartimentos, etc., para fazer a introdução da rede de águas e das redes residuais. No entanto, há vantagens em ter esses elementos introduzidos para determinadas situações. Por exemplo, quando nós estamos a colocar os ramais, e neste caso, sendo este o piso 0, e sabendo que nós vamos querer, vou voltar aqui à vista 3D, perdão, e estando nós no resto de chão, neste piso, e eu sabendo que vou querer os meus coletores suspensos, eu sou, neste caso, obrigado a colocar esta laje entre pisos, porque senão o programa não tem forma de saber que a minha rede de coletores vai trabalhar abaixo da laje. Ou seja, nesta situação em específico, efetivamente tem que colocar uma laje. Se quiserem os coletores suspensos, a trabalhar por baixo desta laje aqui. Neste aspecto particular, efetivamente tem que colocar um elemento. Mas pode ser apenas uma laje que definem aqui e o programa aí já sabe que vai trabalhar com os coletores por baixo desta laje. Sendo assim, vou fazer então a introdução aqui de uma rede de residuais. Nós podemos, neste caso, por exemplo, começar por a instalação, drenagens de águas e temos aqui as várias opções que temos disponíveis para as redes de saneamento. Por exemplo, eu posso começar a colocar uma tubagem vertical. Iria definir aqui uma tubagem vertical, um tubo de queda, e aqui outro tubo de queda.
Reparem que os meus equipamentos das águas estão aqui colocados, mas o próprio equipamento, bem como a própria rede, está com uma cor ténue. Lá está, porque eu desativei a opção de abastecimento de água. Senão aparecia também aqui a rede em negrito ou com a cor viva, e isso dificultaria-me um pouco a introdução de dados. Fiz aqui então a colocação de 2 tubos de queda. Vou agora começar a ligar os equipamentos a estes tubos de queda. Então, por exemplo, vimos novamente a instalação, drenagens de águas, coloquei tubagens verticais, vou colocar agora tubagens horizontais. Ou seja, vou fazer aqui uma rede separativa, ou seja, temos aqui as águas negras que vão, e nós ligamos deste nó que fica definido pelo equipamento que foi introduzido na rede de abastecimento de águas, ficamos neste nó e venho ligá-lo a este tubo de queda. Continua-me a aparecer aqui uma situação vermelha, porque o programa ainda não sabe quais são os pisos iniciais e os pisos finais deste tubo de queda. Isso fica definido na altura que nós formos introduzindo mais e mais informação. No momento o programa não sabe efetivamente onde é que começa. Sabe onde é que começa neste momento, mas não sabe onde é que termina este tubo de queda. Seguidamente eu vou fazer aqui uma ligação assim, com este equipamento aqui, e depois vou ligar daqui a este tubo de queda aqui também. E agora vou colocar aqui uma caixa, ou seja, instalação, drenagens de águas, caixa, e colocamos aqui uma caixa. Esta parte estará introduzida. Vou fazer uma introdução aqui também, um bocadinho diferente, porque nós vamos fazer aqui uma descarga diretamente aqui para o coletor. Instalação, drenagens de águas, tubagem horizontal, vamos fazer aqui uma ligação deste género, e vou fazer aqui uma ligação deste género. Aqui vou colocar uma caixa também. E, de momento, ficamos com estes elementos assim. Subindo de piso, nós vemos que também temos aqui mais elementos que podemos trabalhar. Ou seja, temos aqui essa parede. Então, eu posso, também a qualquer altura, instalação de imagens de águas e colocar aqui uma tubagem vertical, se pretender-se. Surgiria novamente também o erro de o programa ainda não sabe o piso inicial e final. Bom, continuando, subindo de piso, temos então aqui 2 casas de banho, no piso acima, no piso 1. Já temos aqui 2 tubos de quedas definidos e vamos definir mais 2 tubos de queda. Instalação, drenagens de águas, tubagem vertical, e vou colocar um tubo de queda aqui. Vão ver que o programa cria-me alinhamentos como o polar do cabo. Isto é ativável aqui, ou seja, se for esta opção que está aqui, referências a objetos, se pretenderem que o programa crie rastreios, seja tipo polar, devem ativar estas opções. Por isso, ao passar aqui no cursor, eu não sei se conseguem ver porque é uma cor um bocadinho ténue, mas aqui tenho o alinhamento perfeito entre os 4 tubos de queda. Defini, então, mais estes 2 tubos de queda. E agora eu vou definir a minha rede destas 2 casas de banho. Instalação, drenagens de água, tubagem horizontal. Temos aqui drenagens de águas negras. Vai para este tubo de queda, que é o mesmo tubo de queda de águas negras do piso de baixo. Para essa questão também devem ter atenção, se quiserem fazer um template separativo, que é assim que deve ser feito. Drenagens de águas negras também aqui. E agora temos estes equipamentos. Por exemplo, vou colocar um nó aqui, vou ligar aquela banheira, vou pegando aqui no lavatório, ligo aqui e por fim vou ligar aquele tubo de queda que está aqui. Se porventura às vezes as tubagens ficarem um bocadinho sobrepostas, isto às vezes tem um pouco a ver também com a forma como foram introduzidos os próprios nós das caixas, etc. É sempre possível a qualquer altura fazer um mover, ou seja, nós podemos mover para qualquer outro ponto o nosso nó com o comando mover ou então a instalação mover. E sim, todas as outras tubagens vêm agarradas, de certa forma, a este nó e fazendo um bocadinho já a separação entre estas duas. Aqui temos também a possibilidade de colocar uma caixa, instalação, caixa. E vamos fazer o mesmo para esta casa de banho daqui. Instalação, tubagens de águas, tubagem horizontal. E vamos fazer uma ligação, por exemplo, assim, ali, até ali. E agora também instalação, tubagens de águas, caixa, e colocamos aqui uma caixa.
Deste lado aqui, temos também aqui alguns consumos que precisamos de fazer então a descarga. Da mesma forma, instalação, drenagens de águas, tubagem horizontal, e temos sempre os nós de referência dos equipamentos que estão introduzidos na parte das águas, ou seja, máquina de lavar roupa, lava-louça doméstico e ali máquina de lavar louça doméstica. Eu vou fazer uma introdução, por exemplo, desta forma. Sim, ligo esta tubagem também ali e agora iria ligar este tubo de queda que está aqui. Estes elementos estão introduzidos e nós agora deveríamos, para todos os efeitos, para os vários pisos que nós temos aqui no próprio programa, fazer a restante introdução de dados que temos por fazer. Há uma situação que é preciso sempre colocar. Na zona onde nós vamos ter então o tubo de ventilação, ou seja, para definir até que cota é que o nosso tubo de queda com ventilação primária vai, nós devemos, por exemplo, e neste caso, subiríamos até, por exemplo, à cobertura, e na cobertura nós temos aqui os nossos nós, que são os nós de chegada dos tubos de queda. E então será sempre necessário, na opção de drenagens de água, definir onde é que estão os terminais de arejamento. Então, vamos aqui à opção de terminal de arejamento e ficamos a cada um deles, definindo novamente qual é que é o grupo final do tubo de queda e temos ali efetivamente outro. Voltando para o piso 0. Voltando para o piso 0 e aqui continuam erros, não é? Ou seja, e estes erros podem ser sempre vistos passando o cursor por cima deste círculozinho que está aqui. Ele vai dizendo piso tal, existem erros de introdução. O único erro que para já está aqui, fora que falta fazer aqui alguma introdução, será elementos que não estão ligados à rede de saneamento, é a outra metade do edifício, mas isto é basicamente um exemplo. O que nós vamos fazer agora é a distribuição então, aqui da rede relativamente aos coletores. Sendo assim, instalação, drenagens de águas, tubagem horizontal, irei fazer uma introdução mais ou menos deste género. Venho com a tubagem de que está aqui, venho com esta tubagem, por exemplo, até aqui, vou ligar estas também assim, temos então ali a união da rede dos tubos de queda dos outros pisos, e depois vou fazer uma situação deste género, e daqui vou levar esta tubagem até aqui. Tinha também, obviamente, esta tubagem que vem daqui, que depois poderia ligar assim. No final, nós temos este nó em aberto, nós não podemos ter estes elementos desligados da instalação. É sempre necessário, porque já estamos neste caso fora do edifício, em instalação, drenagens de águas, iremos colocar uma caixa de visita. Eu não vou colocar cota, ou seja, um desnível relativamente à cota da planta. Iremos também aqui voltar a este assunto mais à frente. E vou colocar aqui um bocadinho à frente, porque não será proveitoso ligarmos ao final da tubagem. Por isso, por vezes, é até preferível fazer a introdução primeiro da posição das caixas e depois é que unem lá as tubagens. Eu vou colocar um bocadinho mais à frente. Porquê? Porque a qualquer altura podemos ir à instalação, mover, e agora vou mover este nó para um destes nós de face da caixa. Finalmente, vamos novamente à instalação, drenagens de águas, tubagem horizontal, fazemos mais um pequeno tramo e no final, instalação, drenagens de águas e temos a ligação com a rede geral de saneamento. Também não vou dar um desnível e colocamos ali o relativamente a estas tubagens aqui introduzidas, estes coletores, será necessário, visto que isto vai trabalhar por baixo da laje, instalação, drenagens de águas e fazemos uma colocação de bocas de limpeza. As bocas de limpeza, nós podemos ter sempre este cuidado com a orientação, até porque a nível do programa é um pouco diferente, que acabará por ser simbologia, mas que entra efetivamente a nível de mencionamento e a nível da orçamentação. Mas nós podemos introduzir estes dados, por exemplo, desta forma, se bem que ele não vai ficar com esta orientação, nós já iremos ver o que é que podemos fazer a seguir, ou seja, vou colocar aqui
uma boca de limpeza, outra boca de limpeza, uma boca de limpeza aqui, outra aqui, outra aqui, posso colocar outra aqui, ou seja, normalmente nos sítios onde temos inclinações na própria tubagem, aqui temos uma escada da coluna da tubo de queda que nós vamos colocar aqui, outra aqui, e para já temos estes dados introduzidos. Se eu pretender, então podemos modificar a orientação destas bocas de limpeza para ficar aqui um bocadinho melhor. E então, ou jogamos sempre com esta informação que está aqui, ou seja, a 0 graus, a 90, a 180, a 270, ou a qualquer altura, instalação, rodar, e agora podemos pegar nestas bocas de limpeza e alinhar com as próprias tubagens. Vou colocar, por exemplo, esta assim, vou colocar esta assim, 180, vamos colocar esta também assim, esta vou deixar assim desvio, até podemos rodar um bocadinho, e esta vou pôr também aqui um bocadinho, lá. E a nível de introdução de dados, seria fazer ou continuar a introdução que fiz para este lado daqui. Ou seja, seria exatamente a mesma coisa. Definir onde é que estão os meus tubos de queda, fazer a ligação dos ramais, às caixas, os coletores, e ir repetindo tudo isto que foi introduzido aqui nos vários pisos que está em cima. No entanto, se a introdução de dados, ou seja, se os vários pisos forem semelhantes, ou neste caso iguais, há sempre a possibilidade de irmos copiando aquilo que vamos fazendo para trás para pouparmos um pouco de tempo. Vou fazer aqui um pequeno exemplo. Isto também seguiria a mesma situação do exemplo das águas. Ou seja, tenho aqui copiar grupo, por exemplo. Temos então esta rede aqui já mais introduzida, com outra informação também colocada, o que fiz aqui para o grupo do lado. Este piso estará todo introduzido, o piso de cima não está. Ou seja, temos os nossos consumos ainda sem rede de drenagens. O que podemos fazer? Nós estamos no piso 2, podemos a qualquer altura ir à obra, copiar grupo, e copiamos o grupo imediatamente abaixo, piso 1. E podemos copiar a informação que pretendêssemos, muros, lajes, as claraboias, ou então só as águas residuais e pluviais. Já podemos desativar isto e fazer então a cópia desta informação. Então, ao fazermos a cópia, temos esta cópia aqui colocada, tendo em atenção que nós, ao copiarmos o piso de baixo, e eu julgo ter falado isto também já na rede de águas, na webinar anterior, nós ao fazermos uma cópia da rede das águas, estamos também a copiar as válvulas de seccionamento individual. Ou seja, as válvulas de seccionamento individual foram aqui definidas como o primeiro esquerdo e o primeiro direito. Quando subimos de piso, aqui foi também definido como o primeiro esquerdo e o primeiro direito. Devemos editar, definir que isto é o segundo esquerdo e este é o segundo direito. E à medida que vamos subindo de piso, copiamos o piso de baixo e vamos outra vez voltar a definir as válvulas de seccionamento individual para as frações autónomas estarem atribuídas corretamente. Mas, de qualquer forma, temos uma possibilidade de ter uma grande introdução de dados de uma forma muito rápida. Falando de pluviais, tendo a rede de residuais introduzida, nós poderemos fazer a introdução da rede de pluviais. Por exemplo, vou fazer aqui dois exemplos muito simples. Tínhamos estas varandas que queríamos fazer então a drenagem de pluviais. Primeira situação, podemos definir, será, porventura, se pretendermos definir onde é que estão os nossos tubos de queda. Nós até podemos colocar, ou podemos posicionar neste piso, efetivamente, e, neste caso, vou estipular que eu tenho aqui um tubo de queda que me vai drenar esta varanda, tenho aqui outro tubo de queda que me vai drenar esta varanda e as varandas acima, e vou ter outro tubo de queda aqui a meio que me vai drenar a minha cobertura, ou seja,
esta laje plana que está aqui. Ou seja, nós no piso 1 isto pode ser feito agora ou depois, tanto faz. Instalação, drenagem de águas, tubagem vertical. Ou seja, eu tinha então aqui um tubo de queda, tinha aqui também outro tubo de queda e tinha aqui também outro tubo de queda. Se eu vou drenar esta área, nós podemos definir essa área no próprio programa. Podemos e devemos. Áreas pluviais, nova. Ou seja, podemos agora selecionar estes cubos que fazem parte da introdução de dados a nível de lajes e de paredes, ou então, se eu não tivesse introduzido estes dados, poderíamos a qualquer altura clicar neste símbolo que está aqui, ativávamos as capturas e capturávamos a arquitetura através de interseção de dados, por exemplo. Portanto, dá. Se tiverem introduzido os dados, podem capturar logo estes dados que estão aqui. Se clicamos nas extremidades do nosso retângulo, não há necessidade de vir agora clicar aqui, basta clicar no botão direito do rato, a minha área fica definida, aproveito para definir esta área também, e agora vou definir, neste caso, instalação, drenagens de águas, e vou colocar aqui um semidor sifonado, por exemplo, ou um semidor, se pretender. Aliás, não, desculpa. Instalação, semidor sifonado. Material PVC, polipropileno, ferro fundido, se é uma casa comercial, se é de alguma marca em específico. Vou aceitar, vou colocar com outra orientação e vou colocá-lo, por exemplo, aqui. Ou seja, esta minha área vai drenar para este ponto e vou colocar aqui outra servidora e esta minha área vai para este ponto. E agora, instalação, drenagens de águas e vemos aqui a tubagens horizontal e faço aqui uma introdução, por exemplo, deste centro. E agora vou subir para a cobertura. Na cobertura, vou definir esta área de pluviais, ou seja, área de pluviais nova. Vou clicar então nas extremidades da minha laje. E agora vou definir aqui uma caleira. Instalação, drenagens de águas, e temos aqui uma caleira. Na caleira, vai-nos surgir aqui umas opções também. Qual é o material que vamos querer usar? Eu vou pôr, por exemplo, trapezoidal. Qual a dimensão que eu vou querer definir inicialmente? E depois, relativamente ao tubo de queda, se ele é de secção circular, retangular, dimensões de 80 ou de 100 e qual é a cor. Eu vou manter estes chaves aqui por defeito, faço aceitar, vou picar dentro da minha área, ponta a outra, definir a minha caleira. E neste caso, eu não vou ligar aqui uma tubagem horizontal, eu vou sim vou movimentar este tubo de queda que só se vai movimentar neste ponto. Ou seja, instalação, deslocar, e vou deslocar o topo do tubo de queda para este ponto aqui. Se eu quiser ser um bocadinho mais preciso, podemos ligar o ortogonal e ligar ali. Baixando de piso, para o piso 0, nós agora aqui deveríamos fazer um pouco a semelhança do que tínhamos feito aqui, ou seja, vimos a instalação, drenagens de águas, tubagem horizontal, e vou fazer a minha drenagem neste sentido. Logo vou fazer algo deste género. Agora desligo o ortogonal. Vou fazer aqui uma tubagem. Vamos fazer aqui, o alinhamento primeiro deste lado. E vou colocar aqui uma caixa. Posso aproveitar o alinhamento sempre, estão a ver, aqui. Eu vou colocar uma caixa, por exemplo, aqui, e outra caixa, por exemplo, aqui. E agora vou fazer a minha introdução, o resto da introdução das tubagens horizontais. Ou seja, ligamos este ponto a este ponto a este ponto, este ponto a este ponto, e um troçozinho, e finalmente a instalação, drenagens de águas, ligação com a rede geral de saneamento, e colocamos aqui um nó. Ou seja, olhando o 3D aqui, mas é só para referir aquela introdução que eu fiz ali atrás. Aqui já tínhamos visto esta situação, eu ainda não coloquei aqui as bocas de limpeza, ok, por isso a toalha vai por aqui. Após a introdução dos dados todos, não.
Então, após termos introduzido a rede de residuais e a rede de pluviais, vamos a resultados, calcular e o programa calcula as duas redes. E, sendo assim, passando o cursor por cima das toragens, visualizando, temos então a informação do resultado que deu em cada um, neste caso, do coletor. Passando por cima das caixas, temos também a informação das dimensões das caixas que o programa calculou. O programa vai calcular-vos automaticamente as caixas relativamente à posição e à inclinação que as toagens vão ter. É possível também consultar-se as várias listagens que o programa propõe, ou seja, temos aqui as drenagens de águas, que basicamente será o apanhado de todo o cálculo desta rede. Os tubos de queda, para os coletores, as visitas, redes de águas pluviais, tubos de queda, escaleiras, os coletores, caixas de visita, sistemas de bombagem e elevação. Temos também a parte do projeto de instalação de drenagens de águas, onde acaba por ser aqui um apanhado em geral, ou quase uma memória descritiva, digamos, das duas redes. Com a descrição, entidade requerente, projetista, com a informação que tínhamos visto anteriormente, que é o índice da memória descritiva, descrição dos elementos considerados, nível de materiais, as bases de cálculo residuais, a formulação usada pelo programa, aqui o dimensionamento, foi aquilo que tínhamos acabado de ver, por isso eu vou passar isto para a frente, é exatamente a mesma coisa. Basicamente ele agrega essas duas listagens números. Depois temos aqui projeto de instalação de drenagens de águas, condições técnicas. É uma listagem bastante extensa, mas muito completa. Temos aqui a medição e o orçamento. Aqui ele lista vários tipos de opções de visualização, tanto de mapa de trabalhos como de orçamento, detalhado ou não detalhado, com o quadro de manobras, quadro de materiais, para ser o apanhado então inteiro de tudo o que foi introduzido. Aqui já com o mapa de trabalho detalhado, com a descrição completa dos preços compostos. E cá para baixo temos o orçamento de concurso, ou seja, o custo desta rede. Novamente o orçamento, mas já com a descrição dos preços compostos, com composição em preços simples. E depois para baixo temos aqui a decomposição então dos preços compostos em preços simples e com o custo de cada um dos seus rendimentos. E depois cá para baixo mapa de trabalhos e o quadro de mão de obra e o quadro de materiais. Quadro de mão de obra e quadro de materiais. Todas estas listagens são possíveis de serem exportadas para TXT, HTML, PDF, RTF, DocX, Power 2007 Superior, ou então imprimir diretamente do programa. Estas listagens que estão aqui são exatamente a mesma coisa. O quadro de materiais e medições de orçamentos, o programa automaticamente tira-vos aqui no projeto de instalação de drenagens de águas. A nível de desenhos, aqui na Plotter, venirmos aqui em mais, vamos criar os vários tipos de desenhos que vamos querer criar. Perdão. Sendo assim, nós podemos separar os desenhos em duas partes, ou seja, drenagem de águas residuais ou drenagens de águas pluviais. Estarmos a fazer os desenhos todos, estes dois desenhos em conjunto, ou os três, ainda pior, fica muito confuso. Então nós ativamos, temos que o programa cria os desenhos de drenagens de águas residuais e depois quais os pisos que queremos que o programa desenhe e se eu pretendo
uma vista 3D de todo o edifício ou criar uma vista 3D de um determinado piso com a perspectiva que eu pretender. Eu vou manter aqui que está por defeito. Iríamos fazer aceitar e só queremos desenhar também a máscara de arquitetura por baixo da nossa rede, sim ou não, qual a escala a usar. Sendo que aqui a escala outra depois permite-me também a qualquer altura modificar qual é que é a escala dos desenhos, desculpem, o tamanho dos textos para uma determinada escala, porque senão ele vai fazer relativamente à escala do próprio desenho, mas se porventura acharem que os textos, descrição das tubagens, etc., estão muito grandes, podem colocar aqui escala outros e depois considerar aqui outra opção. E ao fazermos aceitar e aceitar novamente, o programa, tendo como periférico, neste caso, DXF, vai criar desenhos DXF que depois podem abrir em qualquer software de CAD. Porventura também podem colocar o periférico, a vossa própria plotter, e ele automaticamente desenha estes, vai mandar desenhar estes desenhos gerados pelo programa. Esta opção, por menor de um desenho, permite-me ativar ou desativar um determinado desenho para poder visualizar o que é que foi introduzido, o que é que foi desenhado. Temos aqui a rede do piso e aqui, efetivamente, a vista 3D deste mesmo piso. Apenas a perspectiva. E temos isto para os vários pisos. A partir daqui, para imprimirmos efetivamente isto que foi introduzido, será clicar aqui em imprimir todos, caso queiram imprimir todas as folhas, e, de preferência, todos os desenhos num único ficheiro, se o periférico for efetivamente EDXF, porque a partir daqui o programa vai criar um ficheiro de CAD com todos estes desenhos lá dentro, em vez de criar um ficheiro por cada um destes desenhos. Torna-se mais fácil trabalhar assim. Se colocarem aqui um visto, ele automaticamente vai abrir o vosso software de CAD e podem, aí, se for essa a necessidade, trabalharem os desenhos no CAD. Sendo assim, esta parte da introdução de dados termino por aqui.